Boa tarde. Estamos de volta com mais uma entrevista no nosso projeto Trajetórias Geográficas, a história de vida como possibilidade para entender os caminhos do professor pesquisador na geografia. Projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GEA, Grupos de Estudos Integrados em Ambiente, Geografia e Ensino. E hoje estamos com o nosso convidado, que é bem especial para a gente. Ele também integra esse time de professores, pesquisadores do Departamento de Geografia do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Francisco. E hoje, para entrevistá-los, temos aqui membros da nossa equipe, Rafaela e Gabriele. Bem-vindo a todos e todas. Bom, vamos lá. Francisco das Chagas do Nascimento Júnior. É pai do João, é pai de Pet, além de ser graduado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, campus Rio Claro. Possui experiência como docente no ensino fundamental, médio e superior, e atualmente é professor do curso de graduação em Geografia vinculado ao Departamento de Geografia do Instituto Multidisciplinar, da UFRJ. Seus interesses de pesquisa são tão constantes quanto sua paixão por café. Temas como teoria do espaço geográfico, globalização e transformações do território brasileiro, território e agricultura, especializações produtivas regionais e os circuitos espaciais e urbanos da economia, além de coordenar também o projeto de divulgação científica, o Pangeia. Agora a gente vai para nossas perguntas, nossa real oficial entrevista com o professor Francisco. E a primeira pergunta, professor, é que muita gente acha que o senhor é de São Paulo, mas na verdade o senhor começou a sua história lá na Bahia, e a gente queria saber como é que foi essa tua caminhada, até o Unesp e até a chegada do IEM. Que bom, viu? Queria, antes de tudo, aqui cumprimentar, a professora Cristiane. Obrigado pelo convite, viu, Cris? Senti, assim, honrado com essa oportunidade de participar desse projeto, que, um pouquinho antes, de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu tinha falado para você da importância que é, porque ele vai compor, assim, a ideia me parece ser essa, compor um acervo que de alguma maneira remeta à memória do curso de graduação em Geografia do Instituto Multidisciplinar, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, E é um material valiosíssimo, pensando aí na trajetória longa, na vida longa, que, se tudo der certo, teremos, A gente é um curso ainda jovem, em plena formação, e que ainda vai dar muitos frutos. Queria agradecer também a Gabriele, a Rafaela, por integrarem esse projeto, por participarem dessa atividade, Vocês vão, ao fim desse ciclo de entrevistas, vão ser duas das pessoas mais habilitadas, creio eu, para poder apresentar o curso de Geografia para outras pessoas e descrever um pouquinho o perfil dos professores enfim, acho que vai ser uma experiência também super positiva para a formação de vocês. Vamos lá para a primeira pergunta, que vocês fizeram com relação à minha trajetória. Vocês sabem que assim que eu recebi o primeiro roteiro, que a professora Cristiane me enviou, sobre qual seria a proposta desse encontro, desse bate-papo, e lendo as primeiras questões, eu acho que foi talvez a minha primeira vez, ou uma das primeiras vezes assim que eu fui convidado a pensar a minha trajetória acadêmica. Assim, muitas vezes a gente pouco faz isso, ou é incitado, assim, instigado a fazer esse exercício, E logo nessa primeira pergunta, que você me dirige, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, cara, é interessante, como isso de alguma maneira impacta, na minha formação, no meu olhar sobre minha trajetória pessoal e sobre minha trajetória particular.
Bom, você falou assim, eu sou da Bahia, né? Eu sou baiano, nasci em Salvador, mas eu fui ainda muito cedo para o interior de São Paulo, né? Piracicaba, cidade ali do interior paulista, e basicamente fui criado lá, né? Fui com 6 anos, 7 anos, e fiquei lá até 2014. Portanto, assim, eu me fiz gente no interior de São Paulo. Tanto é que eu falo o seguinte, eu não sei se eu sou um baiano apaulistado, ou na verdade eu sou um paulista abaianado. Só sei que eu guardo, eu acho que características, as características de ambos os lados, assim, né? Espero que as características positivas, né? Eu me sinto muito, assim, pertencente à Bahia, seja pela tradição, pela sociabilidade, né, do baiano, pela tranquilidade, quem sabe, mas eu também sou muito metódico, né? E aí eu acho que é herança paulista. O que, por um lado, assim, foi um aprendizado, né? Porque numa casa de baianos, né, lidar assim com um outro ambiente, um outro lugar, uma outra cidade, eu acho que acrescentou muito assim na minha formação como pessoa, né? E aí, como eu fui muito cedo para o interior de São Paulo, obviamente foi lá, né, que eu me formei, que eu estudei e que eu fiz todas as escolhas aí que me levaram a essa carreira como professor, como docente do ensino superior. E só mais tarde eu vim conhecer o Rio de Janeiro. E mais tarde mesmo, assim, eu vim para o Rio de Janeiro, coincidentemente, pela primeira vez em janeiro de 2013, se eu não me engano, passar alguns dias de férias. E mal sabia que menos de um ano depois, eu teria passado num concurso aqui no Rio de Janeiro e viria aqui para iniciar, né, uma nova vida de trabalho e já estou aqui há um bom tempo. Então, assim, de alguma maneira eu sou migrante também, né? Da Bahia para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, e ainda em franca descoberta do que é cariocado, do que é viver no Rio de Janeiro. A gente que chega ao Rio de Janeiro pela primeira vez se encanta, né? Pelo lugar. E não somente pela beleza, né? Pela beleza cênica, assim, que é tão conhecida, né? Da cidade do Rio de Janeiro, particularmente, mas sobretudo a sociabilidade carioca, assim, sabe? Há um contraste muito grande, né? Os cariocas são muito abertos, são muito sociáveis, estão sempre dispostos a uma boa conversa, né? E eu acho que tudo isso tem contribuído, assim, para a nossa formação, né? Para a minha formação como pessoa, né? Esse projeto inacabado, né? Que é esse que a gente mesmo se identifica como um livro aberto, um projeto, algo a ser construído ainda, e os últimos bloquinhos aí vêm sendo colocados desde aqui, do Rio de Janeiro, e tudo que o Rio de Janeiro tem a ensinar, né, nas belezas e as agruras também, né? Porque para quem sai lá do interior de São Paulo, uma outra qualidade de vida, uma cidade de porte médio, né, que não se depara com tamanhos desafios, né, de uma grande cidade, de uma metrópole, como que é essa aqui, a região metropolitana do Rio de Janeiro, vir para a grande cidade, vir para a metrópole também é um desafio muito grande, assim, né, você se reinventar como pessoa, e nós, particularmente, como professores, né, talvez a gente vá falar sobre isso mais à frente, né? Para mim foi uma descoberta, e aí pensando já um pouquinho na nossa formação, né, como geógrafos, né, foi uma descoberta no que diz respeito a possibilidades de estudos, temas de estudo, possibilidades de se deparar com novos campos de investigação que só o cotidiano metropolitano é capaz de nos apresentar como algo que precisa de uma atenção, precisa ser pensado, precisa ser refletido. E nesse sentido também eu digo que vir para o Rio de Janeiro foi um desafio em relação à vida, mas foi um desafio em relação ao meu olhar sobre a geografia e sobre campos de estudo, né?
A metrópole obriga a gente a pensar o que é viver na metrópole e viver a metrópole. Legal, professor. É muito bacana ver essa questão sua da Bahia, né? Que eu me identifico um pouco. Que eu até brinco em casa que eu sou 50% baiana, porque minha primeira parte de mãe é todinha da Bahia. E é uma cultura assim, muito sociável, né? Muito... E como a Bahia ela se entrelaça muito, assim, muito bem com o Rio de Janeiro. Agora a próxima pergunta. Dá para ver que a sua trajetória, né, passa por temas de uso do território, as questões agrárias, quanto a sua pesquisa construindo com o Cacau do Sul da Bahia. E a gente queria entender melhor esse teu caminho com a sua pesquisa, que foi se construindo ao longo do tempo, e como que você começou a se interessar por esses assuntos. Muito bacana, viu, o Rafael? Você sabe que às vezes a gente fica tentando encontrar uma certa linearidade nas nossas trajetórias, assim, né? Um fio condutor, e às vezes não encontra, né? Eu já me deparei com essa situação, assim, né? De falar o seguinte, poxa, o que permanece ao longo da minha trajetória acadêmica, no que diz respeito a interesses de pesquisa, a trabalhos de investigação efetivamente realizados e concluídos, né? E, de maneira geral, né, aquilo que mais me interessa, me apetece, né, no que diz respeito a esse campo de estudo, ou um subcampo de estudo dentro da geografia, né? E eu digo o seguinte, cara, desde um primeiro instante, né, o que me motivou a fazer geografia foi algo que talvez tenha aparecido de forma relativamente tardia, assim, né, na minha... Tardia não, porque eu entrei relativamente novo no ensino superior, né? Mas eu fui definir apenas, né, que eu iria fazer vestibular para geografia somente no terceiro ano do colegial mesmo, assim. Antes eu não tinha ideia do que eu iria fazer, né? E o que me motivou a fazer essa escolha foi, como acontece com muitos que optam por fazer um curso de licenciatura, né? É aquele interesse que muitas vezes é despertado por um professor em uma aula que te abre os olhos sobre problemas do mundo, ou mesmo às vezes o próprio professor, né, pela forma com que ele aborda determinados assuntos, te cativa. E foi só, portanto, no terceiro ano que de repente eu me deparei aí com uma disciplina, né, que me permitia não olhar a realidade de maneira fragmentada, com acontecimentos, eventos isolados, que aparentemente tinham pouca relação um com o outro, né? Mas foi justamente a possibilidade de fazer uma leitura articulada do mundo, dos eventos, pensando nesse cenário internacional, como muitas vezes acontecimentos aparentemente dissociados guardam uma origem comum, né? Como, por exemplo, os impactos diferenciais que, às vezes, uma decisão política tomada por um país causa em outro, distante, né? E que me motivou e comecei a olhar, né, a geografia como sendo esse campo atraente, né? Que simplesmente permitia eu olhar a realidade e encontrar uma certa lógica, né? Nesses processos de configuração, de reconfiguração do mundo, seja do ponto de vista político ou geopolítico, do ponto de vista econômico, e daí por diante. Então, assim, isso foi uma coisa que primeiro me fez me encantar com a geografia, né? É justamente essa possibilidade de compreender o mundo e o tempo que eu vivo, desde a escala global até suas repercussões na escala do lugar, né? Na escala
desse espaço vivido. E isso, para mim, foi, assim, motivador, foi decisivo na escolha por geografia. Então, quando eu entrei no curso de geografia, de certa maneira, eu já tinha ali um conjunto de temas ou um grande campo que muito me interessava desde o primeiro instante, que era aquilo que a gente convencionou denominar de geografia humana, né? Quer dizer, pensar justamente problemas da ordem mundial, as relações centro-periferia, o mercado global, a divisão internacional do trabalho, quer dizer, esses grandes temas que são tradicionais na geografia e que foram aqueles que me despertaram o interesse em fazer geografia. Então, de certa forma, eu entrei já no curso com essa preferência. Daí, a gente sabe, né, existe uma multiplicidade de possibilidades, né? Existem os estudos agrários, os estudos urbanos, os estudos de uma geografia industrial pujante, né? Os estudos de geografia política e geopolítica, até que eu me deparei com uma professora, a professora Samira Peducci Carril, lá da Unesp, Rio Claro, né, onde eu fui formado, eu fiz toda a minha trajetória lá. E ela me apresentou, sim, aliás, preciso até falar um pouquinho, né, e ao fim do primeiro ano, eu ainda muito entusiasmado com o curso, né, tudo aquilo que o primeiro ano nos oferece, né, que é esse aprendizado súbito, uma série de disciplinas novas, série de discussões novas, e ao mesmo tempo eu não tinha esse interesse em fazer algo em geografia política ou geopolítica, e ela era professora dessa disciplina. E aí ela fala o seguinte: ó, garoto, você quer fazer iniciação científica? Eu nem sabia o que era iniciação científica ainda. E falou o seguinte: ó, era final do primeiro semestre, tá vendo esse livrinho aqui? Leia esse livro e depois das férias você vem falar comigo. Era um livro do Milton Santos. E foi aí, então, que eu fui justamente conhecer esse autor, né? Que hoje ele é mais popular, é interessante ter acompanhado isso, né? Quer dizer, o Milton Santos, ele é um autor que hoje ele está nas redes sociais, né? Às vezes as pessoas podem até não saber exatamente o que ele escreveu, quais são as ideias dele, mas muitas vezes já ouviu falar. Existe boneco hoje do Milton Santos e daí por diante. E eu me interessei muito e fui aprofundando os estudos, participando de grupo de pesquisa sobre ele, sobre a teoria dele. E Rafaela, respondendo a sua pergunta, eu estou fazendo toda essa trajetória justamente para falar o seguinte: foi assim que eu fui formar, por assim dizer, a minha base teórica, eu vou assim falar. Foi aí que eu fui sedimentando, por assim dizer, a minha forma de olhar a geografia e de olhar o mundo a partir da geografia e a partir, sobretudo, desse conjunto, né, de conceitos, dessa teoria que o Milton Santos oferece para a gente, a partir do espaço geográfico, oferecer uma interpretação do mundo, tá certo? E é aí que eu consigo, acho que, responder sua pergunta. Qual é essa pergunta? Cara, existe uma trajetória que é comum na minha formação. Qual é? Ainda que eu tenha, do ponto de vista das propostas de pesquisa e de temas, muitas vezes temas aparentemente antagônicos ou muito díspares, que vão da economia urbana ao uso agrícola do território, a pensar as relações entre redes e corporações, ou seja, do ponto de vista temático, são temas que transitam aí entre o que a gente podia chamar de geografia agrária, geografia urbana, mas eu só faço essa leitura, né? O ponto comum é justamente essa fundamentação teórica que o Milton, além de foi construindo ao longo de toda a sua trajetória acadêmica e legou para as ciências humanas de maneira geral e se tornou ponto de partida privilegiado, né? Do qual eu me apoio para tentar ler a realidade
Então, de certa maneira, eu vou falar o seguinte, há uma base teórica e de método ali que é constante, né? Que é a leitura do Milton sobre espaço geográfico, sobre globalização, o papel da técnica, das redes, a relação que ele fala que se tornou hoje indissociável entre o mundo e o lugar, o papel, a necessidade da gente pensar os usos que são praticados nos territórios e as diferentes racionalidades, né, que coexistem no território, ainda que do ponto de vista temático, a gente faça ainda estabelecendo recortes ou temas distintos. Então, de maneira geral, quando eu vou falar lá sobre, vamos lá, na dissertação, sobre o uso agrícola do território, eu faço isso a partir justamente dessa teoria do Milton. Quando lá na iniciação científica eu fui pensar a dinâmica territorial das instituições de ensino superior, público e privadas, também apoiado abertamente assim na leitura do Milton do uso do território. Assim como hoje tem 2 projetos de pesquisa que eu estou tentando equilibrar, tentando encerrar um para me concentrar apenas em outro, né? Mas vou falar sobre a economia popular, né? De certa maneira, o que está ali também, o que está, de certa maneira, não, né? Quer dizer, eu vou fazer essa abordagem que é de economia urbana, mas a partir da proposta também do Milton, né? Quer dizer, dessa disputa pelo uso do território nessa escala, na escala metropolitana, né? E como esses agentes da economia popular desenvolvem táticas para poder se apropriar do espaço urbano também e encontrar suas soluções para os desafios cotidianos com os quais se deparam, né? Então, eu acho que esse é o ponto comum, você entendeu? Quer dizer, inclusive, esse é o grande desafio e que me lança um desafio, né? Porque muitas vezes eu estou orientando alunos e projetos com temas distintos, mas qual é o ponto comum? É que a gente pense o problema a partir de um certo conjunto de autores que me parecem que oferecem ali um sistema teórico consistente para a gente pensar o espaço geográfico e oferecer uma leitura e uma interpretação, né, a partir da geografia. E aí eu acho que eu tento te responder fazendo esse exercício hercúleo aqui, Canhã, mostrar que existe algo comum, algo que permanece, né, que é justamente a fundamentação teórica, ainda que, no limite, os temas sejam temas muitas vezes distintos. Para mim é um desafio também como orientador. Sabe por quê? Porque ainda que eu possa contribuir muito para a formação dos alunos, né, compartilhando, né, alguns aprendizados com relação à teoria do Milton, o diálogo dele com outros autores, os pressupostos de método que precisam ser levados em consideração, se quisermos avançar na leitura sobre o tema a partir da geografia e tudo mais, isso me obriga a todo momento também a me deparar com temas e autores novos, né? Porque o recorte temático, ao ser um recorte temático, muitas vezes com o qual eu não tenho contato ainda, obviamente eu sou convidado, vou assim dizer, a me inteirar mais dele para que a gente consiga avançar na pesquisa, né? E aí os alunos também me ajudam muito, assim, né? Porque a todo momento, a partir dos seus interesses próprios, trazem leituras, trazem autores novos e muitas vezes me abrem a mente para assuntos com os quais até então eu não tinha ainda atentado à importância de nós também abordarmos eles na geografia. Eu não sei se eu expliquei, não sei se eu justifiquei, mas eu acho que é esse o percurso. Você falou muito sobre Milton Santos, né? Se você tivesse a possibilidade de tomar um café da tarde com ele, o que você conversaria com ele? Alguma ideia que você trocaria? O que você acha que ali na hora você iria despertar em você em perguntar a ele? Ai, cara, difícil, hein? Essa
pergunta, talvez, eu não sei nem se eu tenha uma resposta. Primeiro, certamente, talvez ficasse um pouco tímido, inibido. Mas, obviamente, né, existem algumas coisas que eu acho que eu gostaria de conversar, ou aprender, melhor dizendo, né? Aprender, não somente com Milton, mas com esses grandes pensadores, né? A geografia, ela tem aí, eu acho que um rol de pensadores importantes, né? Que a gente precisa, a todo momento, retomá-los, até mesmo para que a gente possa avançar na discussão, né? Então, assim, além do Milton, eu poderia citar outros, assim, né? Quem faz teorias da geografia comigo sabe, eu falo do Aziz Al-Sader, da teoria dos refúgios florestais, eu acho fantástico. Roberto Lobato Correia, Ariovaldo Belino de Oliveira. A gente tem alguns autores aí que deram uma contribuição assim, muito significativa assim, para a nossa disciplina, né? E, obviamente, né, algumas coisas saltam aos olhos, né, do pensamento do Milton, né? Primeiro, essa capacidade de, em tão pouco intervalo de tempo, né? Porque eu sempre falo, o tempo de uma vida acaba sendo também muito curta, muitas vezes, para a contribuição que alguns autores deram, né? Então, assim, no tempo de uma vida, né, uma vida relativamente curta, poderia ter ele tido mais tempo, feito um exercício que impactou tanto, né? Como é que pôde impactar tanto, assim, a nossa disciplina, e, sobretudo, assim, a partir de um diálogo aberto com outros campos do saber, a sociologia, a filosofia. A pergunta seria assim, como que conseguiu? Como é que pôde? Sabe? Eu também fico pensando, né? Eu falei, cara, como é que será que impactou ou contribuiu, né, para a formulação de algumas teorias, né? Essa vivência em vários países, continentes, regiões do mundo tão distintas quanto a América do Sul, América do Norte, Europa, África, né? Que é essa trajetória de vida, né, e profissional que ele teve, né? Como que cada experiência dessa contribuiu, né, para a construção do seu pensamento, ainda que nas suas obras lá existam pistas, né? Quer dizer, na hora que ele vai falar, por exemplo, assim, sobre os 2 circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos, isso fica muito evidente na hora que ele vai falar o papel que esse circuito inferior da economia urbana desempenha nos países pobres, né? Nos países da periferia do mundo. E, obviamente, isso daí provavelmente só surge a partir também, ou acaba sendo uma intuição, algo instintivo que nasce dessa experiência, né, de se deparar, de repente, com a Bahia. Para quem já foi, deve ter visto as feiras de rua da Bahia, enfim, Lima, do Peru, os países da África que ele visitou, e de repente se depara com os Estados Unidos, né, as cidades estadunidenses, as cidades europeias, quer dizer, para pensar esses 2 circuitos. Então, tem indícios ali que, de alguma maneira, imaginamos, mas só ele mesmo poderia dizer isso. Se sim ou não, em que medida isso também, né? Porque deve ser uma conjugação entre muito estudo, muita pesquisa, muita teoria, mas também esses sinais que a realidade nos oferece, que nos ajuda a sistematizar, né? E entender melhor o problema. Mas eu acho que as perguntas seriam nesse sentido aí, e teria muito mais admiração do que qualquer outra coisa, né? E, obviamente, uma outra dúvida que ainda, por mais que a gente estude, sempre prevalece em relação
àqueles que a gente estudou, né? Será que tal coisa é isso mesmo? Foi assim que eu entendi? Foi isso que você quis dizer ou não? Ou eu entendi mal? Mas eu acho que é por aí, né? E existem outros autores, sabe? Vocês sabem, assim, eu gosto muito do David Harvey. É um outro autor que eu busco explorar muito nas minhas disciplinas, principalmente em geografia econômica. Gosto muito das pesquisas e dos trabalhos do Roberto Lobato Corrêa. Acho que de uma contribuição, de uma sistematização, assim, né, valiosa no campo da geografia urbana e no campo da geografia econômica. E a ideia é justamente, né, nas nossas pesquisas e nas nossas leituras também identificar os pontos convergentes desses pensadores, né? Porque isso enriquece também nosso olhar sobre o mundo. Mas eu acho que é isso, Rafaela, Gabriele. Agora, mudando um pouquinho, mas nem tanto, você já passou por todos os níveis de ensino como docente. O que mais te marcou em cada etapa dessas vivências? E o que você acha que mudou você como professor universitário que você é hoje? Muito interessante isso. Você sabe que eu tive essa oportunidade e eu acho que ela é fundamental para toda pessoa que pretenda exercer a docência, ainda que seja lá no nível superior, né, que é onde eu me encontro agora, né. Por quê? Porque é um aprendizado permanente ser professor, né. A gente, a todo momento, ou é obrigado a rever nossos métodos de ensino, e cada nível de ensino também, né, fundamental, médio, superior, tem suas particularidades, tem suas especificidades. E também a gente tem nossas preferências, né? Eu falo o seguinte, que eu costumava sempre me dar muito bem com um público já adolescente. Então, assim, eu gostava de dar aula no ensino médio, por exemplo, né? Quando estava na educação básica. No ensino fundamental eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Me lembro dos alunos virarem assim para mim e falar: professor, você fala muito difícil, eu não estou entendendo o que você está falando. Então isso já era um sinal também. Eu falei, cara, eu não consigo me comunicar com essa garotada aí de 11, 12, 13 anos. Mas os adolescentes aí já fluía, sabe? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu acho que ter passado pela educação básica me ajudou muito a ser um professor agora no ensino superior, né? Agora já há algum tempo, que eu acho que eu aprendi que a didática também precisa ser exercida no ensino superior. Se nós quisermos, né, de fato cumprir com essa tarefa, essa missão de que as nossas aulas sejam produtivas e proveitosas para os alunos. Então, assim, num primeiro momento, muitas vezes nós somos, em função de experiências e daquilo que imaginamos ser o ensino superior, achar que as aulas do ensino superior, elas são encontros em que a didática não é algo importante, prioritário, ou ocupa lá no terceiro, quarto plano, se ocupar alguma importância, né? Mas eu penso que o ensino superior, os encontros, para que eles sejam também produtivos e proveitosos, né? Esse exercício de tornar determinados assuntos que são complexos na sua origem, né? As disciplinas, por exemplo, de metodologia científica, teorias da geografia, uma série de disciplinas que tem um conteúdo denso, pesado, né? Elas podem se tornar mais palatáveis, até mesmo para que o aprendizado dos alunos se torne mais eficiente, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa experiência tida na educação básica, de alguma maneira, sobretudo no ensino médio,
foi me ajudando aos poucos a tentar desenvolver aulas no ensino superior que fossem mais compreensíveis, por assim dizer, para os alunos. Não sei se eu consigo, mas pelo menos eu vejo que, de alguma maneira, sabe aquela experiência de professor para ter sido professor para adolescente, professor, muitas vezes, naquela época, terceiro ano do ensino médio, ou mesmo num cursinho, já fui professor de cursinho também, em que as aulas têm que ser mais objetivas, diretas, e que, de alguma maneira, também precisa de uma certa dinâmica. Eu acho que isso, mais adiante, contribuiu, ou vem contribuindo, assim, para que, a todo momento, a gente tenha que ter essa preocupação no ensino superior também, de que as aulas, elas sejam o mais possível proveitosas para os alunos e que seja um espaço efetivamente de aprendizado, né? Ainda que a didática muitas vezes possa nos faltar aqui ou acolá, mas eu acho que a gente só consegue exercitar alguma desses percursos, né, de como proceder nas nossas disciplinas, se antes tivemos essa experiência, que é uma experiência difícil, de ter dado aula na educação básica, né, no ensino fundamental, no ensino médio, em que essa habilidade nos é exigida a todo momento, né? Então, eu acho que há esse link, assim, sabe? A educação básica e a experiência tida lá, sobretudo junto aos adolescentes, de alguma maneira eu trago para o ensino superior e eu noto que às vezes influencia na minha aula, às vezes seja com a abordagem de um assunto que às vezes é denso de maneira um pouco mais descontraída, seja muitas vezes a partir de discussões eminentemente teóricas, a gente remeter a situações concretas da realidade para tornar o assunto mais compreensível para os alunos e mostrar que a gente não está falando ou não está lidando com uma discussão que é abstrata. É uma discussão, na verdade, que ela permeia diretamente a interpretação, a leitura dos fenômenos com os quais a gente está se deparando aí, sejam quais forem, né? Problema ambiental, um problema de geografia urbana, um problema de geografia econômica. Esse exercício, sabe, entre teoria e prática, entre essas discussões mais densas no plano das ideias e como ela é fundamental para a gente entender e abordar problemas que são próprios do nosso campo do saber. Então, essa preocupação permanece, porque eu acho que é para isso, né? A teoria, ela só presta se ela permitir a gente ler a realidade de maneira mais consistente, assim, nos oferecendo respostas para muitos desses problemas que nos afligem aí. Então, assim, esse exercício, viu, Gabriela, Rafaela, eu acho que é algo que, involuntariamente, eu, de alguma maneira, tenho como um aprendizado da educação básica que foi transferido para o ensino superior, né, para minhas atividades como docente, né? Porque, no final das contas, é isso, né? Esse o professor, ele precisa ter essa preocupação e, obviamente, instigar a reflexão, instigar a dúvida, colocar, às vezes, não dar respostas prontas e acabadas, né? Mas ao chegarmos ao fim de um encontro, assim, temos aquela sensação, sabe, que a aula, de alguma maneira, contribuiu ali para a nossa formação e foi proveitosa. E falando em pessoas pequenas, né, como você está falando da educação básica, pessoas pequenas, como as crianças, a gente quer saber também além do Francisco professor, né, Francisco da universidade, a gente também quer saber do Francisco pai, como tem sido entrelaçar essa vida acadêmica com a vida do pai, sendo pai do João,
E qual tem sido também os desafios e aprendizados que você tem tido nessa trajetória? Bacana. Cara, o que eu tenho para falar para vocês, assim, com relação à paternidade, né, cara? Primeiro, assim, que é uma delícia, assim. Eu acho uma delícia, cara. O João tá com 5 anos, já é carioquinha, né? É engraçado isso, assim, porque ele tem uma mãe paulista, um pai baiano e ele nasceu no meio do caminho. Ele é carioca, carioca, assim, desde as primeiras palavras, o chiado já tá na boca, já. Igualzinho lá aqui em Bom, cara. casa, viu? Gaúcho, catarinense e 2 carioquinhas. Já sai Não, tudo e é muito cantando. engraçado, porque assim, não, a chiadeira que desde o início, a xixi é mais. E todo já comunicativo também, ainda que ele perto de os amiguinhos dele, que são aí cariocas, assim, de linha hereditária, né? Ele seja tímido, mas assim, para nós, assim, ele já é super. E eu acho que é muito gostoso, assim, sabe, cara? É óbvio que, assim, uma coisa é você poder conciliar seu tempo de trabalho apenas com suas próprias preocupações, né? E aí ter um tempo a mais disponível apenas para si, para o seu trabalho, e uma criança, obviamente, faz com que você tenha que repensar a sua rotina, porque há alguém ali que merece tanta atenção quanto aquela que você antes dirigia para você, e até mesmo repense, né? O quão também as suas obrigações e seus compromissos profissionais podem comprometer, sobretudo a paternidade nesse período, né? Em que a criança está em franca formação, né? Fala o seguinte, ó, todo mundo me dá essa recomendação, né? Fala assim, ó, aproveita, porque depois que chegar a partir de uma certa idade, não vai querer nem mais saber de vocês, vai esquecer que tem pai, que tem mãe, na verdade, vai querer ficar com os amiguinhos. O pai ou mãe, quando chega, vai falar, ih, tô pagando mico. Aí todo mundo fala, então aproveita, cara, aproveita, porque na hora que entrar na adolescência, né, acho que todo mundo já ouviu, assim, essas recomendações. Aproveita porque, por enquanto, né, você dá as recomendações, te ouve, aceita. A Depois, pré-adolescência já começa a virar chave. A Yasmin não tem nem 9 anos, já mudou. mas é muito gostoso, porque ele está também nessa fase, né, de descoberta, assim, de tudo. Então, por exemplo, ele queria saber esses dias por que os dinossauros não existiam mais. Eu falei, pô, perguntou aí, João. Perguntou para a pessoa certa. Olha a sorte que você deu com o pai. Porque, né, pelo menos isso eu tenho que explicar certinho pro meu filho. Por que os dinossauros... Ele adora essas brincadeiras de escavação e de fóssil. Ele é apaixonado por Jurassic Park. Então, assim, como é que forma os fósseis? Ele me pergunta. Eu falei, então, João, vamos lá. É difícil, mas vai dar certo. Para falar como é que se dá a formação dos fósseis e tudo mais. Ele queria entender porque existe dia e noite. Eu falei, nossa senhora, e agora, hein? Aí eu falei, João, é o seguinte, existe o Sol, e é muito legal esse exercício, primeiro o seguinte, né? Porque a criança, ela tá aprendendo a conhecer o que lugar é esse que ela vive, né? Que enigma é esse, esses enigmas tantos que rodeiam ela, né? E normalmente as dúvidas quem sana são os pais e as tias, né? As professoras. E muitas vezes, né, vem com perguntas mirabolantes, né? Muitas das quais engraçadas. Então, por exemplo, papai, por que a gente tem que tomar banho todo dia? Eu falei, pô, João, você vai querer aí aquela coisa, vai querer o quê? Vai ficar cheirando mal? Quer mosquitinho em cima da sua cabeça enquanto você vai para lá e vai para cá? Você gosta de ficar do lado de alguém que não esteja cheirando bem?
então tem que tomar banho. E daí por diante, né? E é um momento, né? É um momento, quando eu tô com o João, que eu tento ficar também só com ele, né? Então, assim, é um momento que acaba sendo uma terapia também, sabe? É um momento que você se distancia dos problemas mundanos, trabalho, conta para pagar, essas coisas, para aproveitar o momento, porque você sabe que, né, quem é pai, né, aquilo que todo pai afirma, e de fato eu pisquei o olho e a criança está com 5 anos e 1,20 m de altura. Eu falei, meu Deus do céu, cara, já se passaram 5 anos do nascimento do João. E eu fiquei muito contente, né, porque eu fiquei aguardando, há 2 semanas, eu fiquei aguardando muito tempo, eu ficava pensando, eu falei, como será levar o João pela primeira vez para assistir uma aula minha e levá-lo ao local de trabalho, né? Eu fiz isso faz 2 semanas, ele adorou ir para a Rural e conhecer o IEM, foi conhecer o laboratório de geociências, foi lá no laboratório de ensino, adorou o Humboldt, porque ele queria conhecer o Humboldt, para quem não sabe, é uma caveira que existe lá no laboratório de ensino, que ele viu uma foto minha com essa caveira, e como ele é fã de múmia, de caveira, de Halloween, ele queria ir para o IEM para conhecer o Humboldt, a caveira. Você levou ele lá no laboratório? Você conseguiu mostrar para ele? Tudo. O João estava lá e ficou conseguiu lá um mostrar para para ele, tirou foto. Que legal. Tirou. Adorou, É tão adorou. bonito É muito isso, gostoso, né? sabe? É desafiador. É óbvio que, assim, é um... E acho que tudo depende também como que você leva, né? Uma série de obrigações novas, de responsabilidades, mas eu falo o seguinte, eu criei 4 Border Collies, cara. Então, assim, tá tranquilo. O Border Collie é aquele cachorro agitado, né? Então, assim, ele, na hora que ele entrou, eu já tinha treinado, já tinha um treinamento prévio, sabe? De como lidar, assim, com a confusão. Tá certo? Mas do mais é isso, assim, e outra, né? Essa coisa de ser pai perfeito, ser mãe perfeita, esse tipo de cobrança, a gente tem que não entrar nessa armadilha sob o risco justamente de não reconhecermos as nossas próprias limitações, né? Como pai, como mãe. E o importante é isso, né? É oferecer as condições, é reconhecer também ali para a criança crescer bem, poder fazer as escolhas dele, né? Porque depois de um determinado momento, nós sabemos, né? A gente passa a ter uma certa independência, né? Dos caminhos que a gente vai escolher para a vida. Né? E admitir, reconhecer isso, né? Que a nossa margem de controle é relativamente limitada. Por enquanto, ele está sob controle. Por enquanto, mas eu sei que ali na frente a nossa influência sobre ele vai diminuir. Francisca, é tão bacana isso, porque assim, você estava falando, né? E eu com as 2 meninas, ano passado eu tive a oportunidade de levá-las ao primeiro campo também. Elas já foram algumas vezes na universidade comigo, mas no ano passado elas foram para um trabalho de campo. Foi uma coisa assim fantástica, os olhinhos brilhando, entendendo um pouco mais do que a gente faz, por que a mãe some de casa, né? Naquela visão deles. E foi muito bacana, né? É desafiante, porque, né, são desafios, você tem toda uma responsabilidade de estar gestando aquele ser que está no mundo, né? E todo o processo educativo, né, de valores e tudo, né? No meio disso tudo, a academia também, o teu lado profissional, enfim, bastante desafiador, mas bastante bonito também, né? Obrigada aí pelo depoimento. Agora, nossa próxima pergunta é se o professor tem algum... A próxima pergunta agora é saber se o professor tem alguma curiosidade que queira compartilhar conosco, algo que o professor Francisco faz, ou gosta de fazer, ou algo que faz parte da trajetória do Francisco, que é uma curiosidade para nós. Muito legal. Eu me considero uma pessoa muito simples.
Sabe? Muito, não, porque eu acho que de alguma maneira, você vê, né, a gente na sala de aula, interagindo com os alunos, de repente a gente está falando da nossa vida para os alunos. Olha, e eu achei que eu nunca faria isso, né? E de repente a gente passa a estabelecer uma relação tão próxima, né, com determinadas turmas, assim, que seja durante a aula, seja anterior ao início das aulas, a gente está ali compartilhando, na verdade, coisas particulares, né, com os alunos. Então, por exemplo, além do Francisco, obviamente, professor, né, que ministra, que já os alunos, de alguma maneira, ao longo do curso, acabam conhecendo a cada vez que se depara conosco, né, Cris, em determinadas disciplinas, já conhecendo ali quais são os autores, que são os autores prediletos de cada professor, como aquele professor pensa os problemas, quais são as linhas de pesquisa que ele costuma orientar, e daí por diante, quais são os temas que despertam interesse para ele e tudo mais, a gente acaba também compartilhando com os alunos coisas que não são desse fórum profissional, né? São de natureza mais pessoal. E a gente vai estabelecendo amizade também com os alunos, né? Então, por exemplo, assim, os alunos sabem que eu adoro jogar basquete, adoro, assim, meu esporte predileto, né? Então, já com alguns alunos, inclusive, a gente já combinou de jogar basquete no aterro do Flamengo, lá em Campo Grande, lá no Parque Olímpico. Então, assim, alguns alunos que você sabe, assim, que gosta também de jogar basquete, a gente já fez esse exercício, assim, sabe, de marcar, sábado à noite, sexta-feira, domingo, vamos nos encontrar, vamos ir brincar lá e jogar basquete junto, né? Essa coisa, por exemplo, fotografia. Poxa, eu adoro fotografia. Fotografia foi uma coisa, assim, que eu fui descobrindo no período já, ainda da graduação, foi uma coisa que eu fui me encantando, né, de tal maneira, reconhecendo ali numa linguagem tão especial, assim, de representação do mundo, né, de convidar as pessoas também. A fotografia cumpre esse papel, né, como discurso, né, de convidar as pessoas a literalmente a olhar e se preocupar, né, com determinados assuntos. É uma coisa que eu adoro. Inclusive, aí eu falo, né, eu já montei NEPs, né, núcleos de ensino, pesquisa e extensão, pensando em geografia e linguagens, né, justamente para pensar, né, quais as possibilidades que a geografia tem de recorrer à linguagem visual, à literatura, enfim, essas outras formas de expressão artísticas como meio, né, de abordar determinados assuntos e problemas que a nossa disciplina trata. O João já é conhecido, e agora, inclusive frequentando nosso instituto, essa coisa, né, de apresentar, né, de nos apresentarmos sempre para as primeiras turmas, né, naquele primeiro encontro, né, falar, eu sou da Bahia, então a minha dificuldade, eu sempre falo, né, dificuldade, eu olho as pessoas, registro a fisionomia, mas demora 6 meses, no mínimo, para eu associar o nome às pessoas. Então, assim, eu chego no final do semestre, como é que é seu nome mesmo? E não é por mal, é porque simplesmente eu brinco. Guardo o nome das pessoas na memória RAM, então durmo, apaga, no próximo dia tem que dizer o nome de novo, porque eu já não guardei. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é fundamental, né, a gente ter esse hobby. Eu sempre falo com os alunos, né, a atividade intelectual, ela é muito custosa também e exige que a gente tenha também um momento de prazer, de entretenimento, em que a gente possa, sempre brinco, né, oxigenar o cérebro. Então, assim, tem um tempo para você desfrutar, seja apreciando uma exposição fotográfica, seja fazendo yoga. Recomendo sempre que os alunos façam yoga, porque eu falo assim, tem um papel regenerativo quanto à concentração, quanto à
organização das ideias, que, sobretudo, nós precisamos desse momento também para poder, né, escrever, organizar nossos planos de pesquisa e ter um melhor aprendizado, né? Então, são coisas que eu brinco que estão além, né? No final das contas, são recomendações que estão além da atividade docente, profissional, propriamente dita, e também revelam um pouquinho das nossas preferências, né, Cris? Ó, por que eu falo? Porque eu faço yoga e tem um efeito. Quando eu descobri yoga, eu falei, cara, as pessoas não podem viver sem isso, né? Porque para quem é aluno, quem é professor, quem tem cuidar justamente daquele nosso principal instrumento, né, que é o cérebro, assim, deixá-lo ali, oxigená-lo, descansá-lo e voltar depois à labuta, né, melhor, regenerado. Você citou a yoga como um meio de colocar a cabeça limpa, limpar os pensamentos e tudo mais para pensar em perspectivas para o futuro. E você tem algum sonho ou perspectiva que você ainda quer alcançar como geógrafo? Poxa, Gabriele, claro, tem uma série, na verdade. Eu não sei se teremos tempo para tudo aquilo que a gente imagina fazer, né? Esse é o grande desafio, assim, porque ideias é o que não faltam. Então, por exemplo, acabei de ingressar agora na pós-graduação, que era uma coisa que eu estava flertando já há um certo tempo, estava achando necessário, inclusive, para dar prosseguimento a determinados projetos de pesquisa e orientações, né? Que durante a graduação, alguns projetos de pesquisa vinham se mostrando assim muito frutíferos, assim, que mereciam assim que fosse dado continuidade, né, por parte dos alunos, né, que desenvolveram na pós-graduação. Então, isso era uma coisa que eu senti necessidade também, ingressar na pós. A gente tem uma série de temas e projetos de pesquisa em mente, né, que muitas vezes é isso que eu falei, né, não há braços, não há tempo e não há, às vezes, condições de abordá-los todos simultaneamente, né? Então, por exemplo, eu, nesse momento, tentando colocar uma ordem e uma priorização desses projetos para que eles sejam efetivados, né? Eu falei assim, poxa, já estou há alguns anos com esse projeto em torno da atualização produtiva do sul da Bahia, né? Quer dizer, após a crise do cacau, como essa região ela vem se reinserindo, né, na divisão nacional e na divisão internacional do trabalho. Ela vem se recolocando na divisão nacional e internacional do trabalho. E é um projeto que a gente foi desenvolvendo ele e ele foi oferecendo possibilidades. E mais ou menos agora estamos na metade dele, então eu fico pensando, eu falei, mais 2 anos e a gente encerra e completa, né, o conjunto de pesquisas que eu acho que conseguem oferecer um panorama muito interessante de como o sul baiano, de alguma maneira, vem se reestruturando após a tão conhecida crise do cacau dos anos 90, né, que levou justamente aquela região que era, durante muito tempo, foi o principal produtor exportadora, né, de cacau no mundo, de repente submergir numa crise profunda que levou à falência de muitos cacauicultores e ao declínio da economia agroexportadora, né, dessas amêndoas. Então, esse é um projeto que eu olho assim e falo assim, esse é o objetivo primeiro, é encerrar com essas pesquisas que restam, né? Inclusive, antes de conversar com vocês aqui, eu estava revendo um dos TCCs que oriento sobre o tema, né? Que é a indicação geográfica que foi criada para o cacau do sul da Bahia com o objetivo de valorizar a produção regional, né? Uma
uma estratégia adotada lá por produtores, cooperativas, empresas, para agregar valor à produção local e, ao mesmo tempo, distinguir ela do mercado de commodities, fazer com que a região ela se tornasse menos dependente do mercado mundial de commodities. Então, é um dos subprojetos dentro desse projeto maior. Naturalmente, isso é interessante, né? Vejam só. Por mais que eu achasse interessante e me interessasse, inclusive, eu falei, poxa, eu podia pesquisar algo a respeito, né, sobre economia urbana, vir para o Rio de Janeiro, né, passar a conhecer a dinâmica metropolitana, fez com que eu viesse aos pouquinhos também abrindo um novo campo de pesquisa e investigação, que é esse, o da economia popular, das relações, né, entre metrópole e economia popular. Então, eu estou notando que tende a ocorrer essa transição, assim, no que diz respeito a projeto de pesquisa, né? Ao passo que eu for concluindo esse grande projeto sobre a atualização produtiva do sul da Bahia, né, pós-crise do cacau, a tendência é que boa parte dos projetos, ou um grande projeto, eu elabore e que aborde, basicamente, as manifestações desse circuito inferior da economia urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro, tentando entender essa relação entre meio urbano e economia popular. Ou ainda, eu sempre falo para vocês, né, como os agentes da economia popular encontram seu espaço na metrópole, buscam se inserir, né, no cotidiano da metrópole. E eu acho que tende isso a se tornar o principal campo de investigação assim que encerre esse projeto do cacau. E existem outras coisas que eu fico pensando para daqui, quem sabe, um pouco mais de tempo, que diz respeito, por exemplo, eu adoro os debates em torno ou promovidos pelos intérpretes do Brasil, né? Inclusive, eu ofereço uma disciplina optativa que é território e história no Brasil, que é a formação territorial do Brasil. E lá adiante eu penso justamente em quem sabe, no pós-doc, fazer um projeto, né? Ou enveredar para essas discussões em torno dos intérpretes do Brasil, né, das grandes teorias interpretativas do Brasil e, sobretudo, ressaltando aquelas que abordam aí o território e suas transformações, né? Então, pensar o que era o Brasil a partir da leitura do Jacques Lambert, Os Dois Brasis, como Roberto Lobato Correia, o Pedro Geiger, né, fizeram a leitura, né, dos Três Brasis, lá em meados do século passado, anos 50, 60, né, dos complexos geoeconômicos, né, o Milton e Maria Laura, mais recentemente vem falar de Quatro Brasis, ou seja, são todas teorias interpretativas do Brasil que partem do território, né, e suas dinâmicas em momentos distintos. Eu acho isso daí um exercício super legal e ideia não falta. Não sei se teremos tempo suficiente para realizar todas esses projetos, ou seja, deixar de ser uma mera ideia e, de fato, isso se concretizar em trabalhos realizados. Tomara que dê, né? Tomara que dê. E daí é isso, a gente já conta também com o apoio e a parceria dos alunos, né? De também se interessarem por assuntos como esses e outros e a gente mostrar o valor, né, da geografia. Que bacana, professor. E, além disso, a gente queria, para a nossa última pergunta, né, saber se, em toda essa sua trajetória da geografia, se o senhor mudaria alguma coisa, faria algo diferente. E também deixar um conselho para quem está iniciando agora na geografia, quem começou agora a sua trajetória geográfica. Bacana, Rafaela. Com relação à trajetória,
Eu acho que de maneira geral não, né? Porque assim, a gente sempre tem que levar em consideração duas coisas, né? Quer dizer, as condições que a gente dispõe para realizar a nossa formação e os nossos interesses, né? De maneira geral, eu percorri o trajeto, né? Eu realizei o percurso que desde o primeiro momento foi aquele que mais me apeteceu, né? Então, de maneira geral, esses trabalhos em torno, as minhas pesquisas, né, em torno, ou dentro desse campo da economia política do território, né? Que é justamente entender como esses atores hegemônicos, de alguma maneira, impõem ao território uma determinada lógica de organização e uso, e, ao mesmo tempo, esse território já produzido se constitui num fator, né? Num condicionante que, ora, viabiliza determinadas ações, ora impõe limites, resistência a esses usos hegemônicos, né? Evidenciando, assim, o território como esse campo de forças, né? Como essa arena de disputas, muitas vezes. Então, assim, isso foi uma das coisas que, ingressando na geografia e a partir da teoria do Milton, mas saltaram aos meus olhos, né? Que é fazer essa geografia renovada, oxigenada, dinâmica, né? Em que as contradições elas podem ser lidas de maneira privilegiada a partir do território e seus usos. Isso inclusive o subcampo, né? A economia política do território, que me faz ver a geografia como essa disciplina extremamente útil, indispensável, né, que oferece uma possibilidade de interpretação da realidade a partir desse ponto de vista, né, que é o território, né, que agrega, na verdade, a leitura de mundo de maneira geral. Assim. A gente sempre fica pensando, né, fala, eu poderia em determinado momento me dirigir para uma outra instituição, para uma outra universidade, que talvez eu teria obviamente, tido determinadas experiências, mas eu acredito, assim, que, de maneira geral, no que diz respeito ao meu campo de trabalho, a minha área de interesse e a instituição na qual eu fui formada, né, eu tive à disposição ali possibilidades de estudo e formação que foram, assim, fundamentais para a minha formação. E quando eu falo isso, inclusive, eu estou aqui falando de acesso a professores, acesso a espaços de formação, grupos de pesquisa, bolsas, porque isso também é algo extremamente importante para viabilizar, né, a nossa formação e muitas vezes aquele projeto profissional que nós temos, ou de nos fazermos mestrado, doutorado, se for o caso, quem quiser enveredar por essa carreira, e daí por diante. Então, assim, pelo contrário, eu acho que eu sou muito satisfeito, assim, com a formação que tenho e que estou tendo, né? Porque ser professor ser professor também numa universidade federal, né? Estar no Rio de Janeiro, viver no Rio de Janeiro, desde um primeiro momento foi um aprendizado no que diz respeito profissional tremendo. Por quê? Porque a gente acaba, ao se inserir nesse ambiente acadêmico novo, isso foi uma coisa que eu conversava com muitos colegas do departamento, né? De repente, a gente começa a se deparar com temas e com autores que constituem um outro círculo de ideias distinto daqueles de onde você vem, né? No meu caso, eu vou falar de maneira geral da Academia Paulista, né? Então, o Rio de Janeiro, a trajetória na rural, ter contato com a geografia fluminense, o contexto metropolitano me impactou decisivamente e agregou, e vem agregando muito na minha formação, inclusive, assim, como professor e como pesquisador, de modo, como eu falei para vocês, a emergir temas que, se vocês me perguntassem há 10 anos atrás, eu não arriscaria dizer
que em algum momento eu iria enveredar por esse campo. Veja que eu estou falando aqui para vocês de pensar hoje uma coisa que é objeto da minha preocupação, vem sendo pensar, né, o circuito inferior da economia urbana nesse contexto metropolitano. Né? Quer dizer, compreender como os pobres da cidade ganham a vida, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí, se eu estou falando, qual que foi a segunda pergunta, Rafaela? Se você tem um conselho para os alunos que estão iniciando agora, né, na geografia. Bacana. Ó, eu sou daquele conselho bom, né? Não se dá, se vende. Não, brincadeira. É muito difícil, né, dar conselhos, mas de qualquer maneira, o que eu acho que é muito relevante, assim, né? Tanto e particularmente na graduação, né? Ainda que a gente tenha nossas preferências com relação a campo de estudo, com relação a temas, eu acho que assim, a graduação é um momento em que a gente tem que aproveitá-la ao máximo e simplesmente não, desde um primeiro momento, não selecionar áreas, disciplinas e temas que eu estudo mais e outras que eu não dou importância ou que não fazem rol de assuntos que me interessam, né? Eu acho que a graduação, na verdade, o que você tem que fazer é justamente dedicar-se de maneira integral à sua formação, uma formação que seja o mais completa possível. Eu sempre brinco assim com os alunos, falo o seguinte: poxa, cara, ainda que eu não atue como pesquisador em climatologia, em geomorfologia, e, enfim, nas disciplinas ali de geografia física, né, a gente pode assim falar, cara, eu adorava as disciplinas, eu estudava, sabe, e eu achava fantástico, de repente, depois de 6 meses, 1 ano, cara, você ser capaz de fazer uma leitura sobre as dinâmicas naturais, assim, sabe, de maneira lógica, compreendendo as dinâmicas atmosféricas, a evolução do relevo. Eu até falo, falei, cara, é isso talvez que me deu alguma... Primeiro que foi crucial na minha formação como professor de geografia, né, a transitar com alguma facilidade assim na educação básica. E depois eu fui ver que foi muito importante no ensino superior, inclusive, porque assim, na hora de trabalhar uma disciplina como teorias da geografia, né, obrigatoriamente você tem que pensar de maneira ampla e ter um conhecimento minimamente consistente, né, das contribuições que grandes autores da geografia deram na biogeografia, o que o Aziz Absaber significa, né? Qual é a teoria que ele lega para a nossa disciplina, independentemente, sabe, de eu trabalhar com a economia política do território, mas ter essa formação que permita a gente fazer uma leitura abrangente do nosso campo disciplinar e reconhecer ali os avanços, né, que ela obteve. Não sei se a Cris sabe, mas em teorias eu chego a falar das teorias da ilha de calor, falar assim, a importância que as determinadas técnicas de pesquisa deram para você edificar, né, essa leitura entre clima e cobertura do solo. Para depois, inclusive, né, e falar de teorias propriamente daquilo que a gente chama de geografia crítica, né, a produção capitalista do espaço, para justamente abordar adequadamente o que essa disciplina também nos obriga a fazer, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é isso, sabe? É preocupar-se, independentemente de preferências, mas pensando na sua própria formação, é a gente buscar ter uma formação adequada, né? E o mais ampla possível. Ainda que seja no TCC, seja no mestrado, seus campos específicos
de investigação já estejam ali, desde o primeiro momento, já definidos, tá certo? Porque isso abre portas, inclusive profissionalmente, assim, né? Além de qualificá-los como geógrafos, professores de geografia, né? Coloco isso por quê? Porque a geografia, ela internamente, por ainda ter que conviver muitas vezes, né, com uma certa segmentação interna nesses dois grandes campos, desde o primeiro momento da graduação, muitas vezes os alunos fazem alguma preferência por uma ou outra área e aquilo em nada contribui, muitas vezes, para a sua formação, né, formação profissional e formação intelectual, como alguém que domina, né, esse seu campo. Eu acho, Cris, Gabriele e Rafaela, que o grande ganho que a graduação te oferece, me parece, é o seguinte: muitas vezes a gente entra numa disciplina achando que o professor de geografia urbana, de teorias da geografia, de climatologia, vai te ensinar tudo, ou tudo aquilo que existe e que se encontra já consolidado, né, de conhecimento naquela área. Então, todas as teorias geográficas, todas as possibilidades de investigação e de estudo da dinâmica urbana, climatologia, mesma coisa, você vai se tornar um expert, né, em climatologia geográfica. Eu sempre falo, obviamente, existem discussões ali que são basilares, né, que quase por obrigação todo plano de curso precisa apresentar. Mas eu acho que o grande ganho que a graduação oferece é que pela primeira vez nós somos obrigados a aprender a estudar. E a graduação, mais ou menos, ela cumpre esse papel, ou seja, bom, por mais que em geografia urbana, em climatologia geográfica, em qualquer outra disciplina, nós não tenhamos adentrado determinado assunto, né, esses 4 anos de graduação passa pela primeira vez a nos habilitar de, mesmo sem ter o professor, às vezes, tocado sistematicamente no assunto, nos habilita quanto à capacidade de, num trabalho de pesquisa bibliográfica, num trabalho de leitura e fichamento dos textos, num exercício de organização das ideias, né, nós aprofundarmos nosso conhecimento sobre determinado assunto. Por isso que eu falo em aprender a estudar. Por quê? Porque muitas desses assuntos, eles envelhecem, eles caducam, né? Eles são superados por novas teorias, por problemas emergentes. E se não tivermos essa habilidade, sabe, a graduação me parece que não cumpriu o seu papel. Tudo bem? E o terceiro ponto, né, que me parece também algo importante, é estarmos abertos a rever, né, nossas formas de pensar, a não termos receio ou medo de fazer uma crítica, mas, sobretudo, uma autocrítica, né, aos nossos trabalhos, às teorias nas quais a gente se apoia para fazer os nossos estudos, porque eu acho que a tarefa de todo professor, de todo pesquisador, de todo estudante, é isso, estar a todo momento revendo os pressupostos teóricos, metodológicos, dos quais parte, né? Porque o seu compromisso é com a realidade, não é com a teoria. É com a teoria enquanto uma postura, muitas vezes, filosófica ou uma postura política. Então, assim, para que eu estudo? Eu estudo para entender, eventualmente, os problemas da realidade e contribuir, né, para a transformação dessa realidade. Mas, como eu falei também, as teorias, os conceitos, os pressupostos metodológicos, eles envelhecem, né? E a todo momento eles precisam ser vistos, revistos, eles podem ser ferramentas importantes para a gente fazer uma leitura crítica, esclarecedora da realidade, mas, ao mesmo tempo, também, eles precisam ser submetidos, eles próprios, a uma crítica. Quer dizer, até que ponto, com essas ideias das quais eu parto, com os autores
com os quais eu me familiarizo e eu me apoio, esses autores são suficientes, e aquilo que eles afirmam são suficientes para eu fazer uma leitura consistente da realidade. Ou seja, eu não tenho medo de rever teorias, de rever autores, reconhecer muitas vezes lacunas na sua própria forma de pensar, nos seus trabalhos, ou às vezes na abordagem que determinados autores fazem de um assunto. Por quê? Porque o nosso compromisso é sobretudo com a realidade, né? E produzir um entendimento da realidade que seja o mais rigorosa possível, o mais consistente possível, né? Sob o risco sempre de, ao nos apegarmos demais a determinadas correntes de pensamento, autores ou posturas políticas e ideológicas, muitas vezes a gente achar que a verdade está na teoria, não no mundo tal como se apresenta para a gente. Não sei se eu fui claro nessa dica aqui, mas eu acho que esses 3 pontos, sabe, são importantes, assim, como eu falei, assim, uma formação, um compromisso com sua formação, o mais ampla possível, independentemente de preferências. Segundo, a certeza de que o curso de graduação é uma passagem, ele não vai te ensinar tudo, o melhor legado que ele te oferece é justamente te ensinar a estudar, né? É você criar essa aptidão, essa habilidade, né, de estudar-se por si próprio, coisa que a gente dificilmente consegue na educação básica. E o terceiro é não termos medo da crítica, mas sobretudo da autocrítica. Por quê? Justamente para que a gente a todo momento renove nossas formas de pensar sempre que necessário. Francisco, elas pediram um conselho e você deu muitos aí, né? Muito bacana. Eu acho que essa questão do processo formativo é fundamental, né? Não é hora de definir totalmente, né, qual a área da geografia, e sim fazer a geografia, né, na sua complexidade, na sua dinâmica, a geografia como um todo, né? Isso é fundamental. Ai, Francisco, muito bom te ouvir, conhecer um pouquinho mais da trajetória, né? Pena que o tempo vai ficando curto e a gente tem que encerrar esse bate-papo, né? Que está tão gostoso. Conhecer um pouco mais, assim, alguns pontos, né, em comum. Também sou migrante, desses desafios de estar numa cidade diferente da nossa, fazer a geografia numa cidade diferente, né, com novos autores. Fiquei encantada aí de te ouvir, né? Muitos clássicos em comuns, né? A gente faz geografia, né? E essa base é fundamental, e às vezes isso os alunos demoram a entender, né? Que precisam dessa base para se tornar um geógrafo mesmo, né? Independente de geografia física, humana, ensino instrumental, que geografia, que rótulo a gente deu para a geografia, a gente precisa, acima de tudo, estar conectado, né, com esses autores aí, com os clássicos e com a geografia aí de forma integrada, né? Muito bom te ouvir mesmo, viu? Vamos marcar o basquete, não sei jogar nada, mas fiquei encantada aí pela proposta também. Mas, assim, muito obrigada aí por partilhar essa trajetória que tanto nos inspira, né? Muito obrigada aqui por estar conosco nesse projeto aí, Trajetórias Geográficas, né? E a gente agradece aí de coração por compartilhar essa história aqui com a gente, né? Que, como você falou no início, essas lives, né, vão ficar para a história do nosso próprio departamento, né? Muito obrigada. E, por falar nisso, né, já encerrando também essa live, a gente gostaria de dar uma dica, né? A nossa próxima convidada é uma mulher, com a sua força e garra nos inspira muito, muito mesmo. E uma dica, ela tem uma ligação forte com a agricultura.
Então, a gente se vê aí na próxima live. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. Não sei se o Francisco quer dar uma palavrinha final, se despedir. Gabi, Rafa também. Gostaria sim, viu, Cris? Queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite, parabenizar pela iniciativa do GEA, da disposição sua, né, em conduzir esse projeto, a Gabriela e a Rafaela também por estarem participando dele ativamente aqui, né, nas entrevistas, em toda edição dos vídeos. O que vocês estão fazendo é um acervo, uma memória do curso, assim, que é uma coisa extremamente valiosa, que vai perdurar certamente por muito tempo. E, poxa, estou à disposição para conversar sempre. Espero que de alguma maneira tenha contribuído para essa atividade. E a propósito da visita a alguma exposição fotográfica, a uma caminhada lá no aterro, né? Que você mora ali por perto, a qualquer outra aleatoriedade por aí, pode me chamar que eu vou sim. O aterro é fantástico. Obrigado, meninas, também. Minhas filhas, inclusive, estão fazendo vôlei lá à noite, alguns dias da semana. É muito gostoso também. Rafa, Gabi. Delícia. Então, a gente vai se despedindo. Deu uma travada aqui agora foi. Muito obrigada, professor, por tudo. Espero que o senhor tenha gostado também dessa entrevista. Foi da melhor intenção. E é isso, espero que as pessoas também gostem. Eu, pelo menos, me senti muito inspirada pela sua história. Eu tenho certeza que outros alunos também vão se sentir. E é isso. Eu gostaria também de agradecer, né, ele compartilhar um pouquinho da história dele. O basquete eu já sabia, ele sempre falava em sala antes de começar as aulas, né, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que o Francisco jogava basquete. Eu fiquei, gente, enfim, curiosidades. E levar isso para outros alunos, né, para outros alunos também conhecerem o Francisco do Departamento de Geografia, assim como também os outros professores, né. E assim que sair a live, a gente também dispõe para você compartilhar lá no Pangeia. Valeu, obrigado. Então, gente, obrigado. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima live. Cris. Tchauzinho.